tem uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no livro de Jó, no capítulo 28, versículo 28, e que diz a palavra de Deus: e disse ao ser humano: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o afastar-se do mal é o entendimento. Quero encorajar você a ser uma pessoa temente a Deus. E se afastar do que é mal. De toda espécie de males. Tem pessoas que, quando elas verem uma coisa ruim, elas correm para cima. Estava aconselhando um jovem que estava saindo da aula, e na saída da aula alguém tinha roubado uma moto que estava estacionada na porta lá da escola, e juntou assim aquele bocado de gente, e aí chegou a polícia e tava aquela tensão. Aí eu disse para aquele jovem: por que você não ficou do lado de dentro do portão? Porque se porventura tiver uma perseguição policial, uma troca de tiro aí, essa bala perdida não vai pegar em você. Mas o ser humano, pela falta da sabedoria de Deus, parece que tem um imã assim que puxa ele pro que é mal. Quanto que deveria ser o contrário, porque a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus, e o afastar-se do mal é o entendimento. É quando você já está começando a entender bem as coisas. Que tem muitos problemas que nós não devemos passar por eles. Você sabia que muitos problemas acontecem quando você está no lugar errado? Em companhia de pessoas erradas. Quando você vê algo de errado. Quando você procura o que é errado. Aí começa a surgir os problemas, principalmente dentro do lar. Outro dia, eu estava ouvindo uma reportagem de um psicanalista, e ele falando sobre a mente humana. E ele falou sobre a mente do homem. Tanto que a mente do homem, ela é tentada à infidelidade. Que somente um homem realmente maduro ele vai se afastar daquela tentação que ele chamou assim, né? A maioria dos homens, eles vão seguir a sua natureza humana. De ter o que é seu, mas os olhos estão olhando para o que não é seu. Quando ele falou isso, eu fiquei pensando.
Eu disse, meu Deus, por nós temos que se afastar de muitas coisas que podem nos induzir ao erro. É muito bom você viver ao lado de uma pessoa que, antes de tomar uma atitude, pensa nas consequências daquela atitude, na sua vida, na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos. É muito bom você ter uma pessoa assim do seu lado. E eu digo para você, seja uma pessoa assim. Porque muitos buscam o seu próprio prazer, não sabendo que o seu prazer pode ser a dor, causar dor no seu cônjuge, pode causar vergonha para os seus filhos. Então, o princípio da sabedoria, quando você é uma pessoa temente a Deus, você vai começar a se afastar de tudo que é mal. Ah, mas eu tenho vontade de fazer isso aqui, eu gosto. Eu acho legal isso. Eu tenho prazer nisto. Mas as consequências, elas vão vir somente para você ou as consequências vai vir para a sua família, para o seu casamento? Então, quando eu penso assim, eu vou procurar desenvolver amizades que me tragam o bem, não o mal. Eu vou me afastar de toda a aparência do mal. Como eu disse para esse jovem ontem, essa situação de polícia, de ladrão, de roubo, isso é uma coisa ruim, foi uma coisa que aconteceu, que gerou um mal. Então eu tenho que correr lá para perto? Não, eu tenho que me afastar daquilo ali, para que aquele mal que aconteceu não traga consequências ruins para a minha vida. Se tem uma pessoa que toda vez que você está perto dela, ela lhe joga para baixo, ela faz comentários que lhe entristece, você precisa se afastar desse tipo de maldade. Para o seu bem, isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Se você vê uma pessoa casada, toda para frente, é muita brincadeira, é muito sorriso e fala e passa a mão, e isso vai gerar um mal. Tá gerando um mal. Aos olhos de quem vê, e principalmente se for aos olhos do seu cônjuge. Eu lembro de um episódio que uma pessoa que eu atendi, que era uma jovem, e ela dizia assim: o que é que eu faço? Eu trabalho numa casa aonde o patrão, eu olho a filha dele lá, a bebezinha, e ele tem uma mania de querer falar comigo me abraçando. E o patrão jovem, o patrão novo, casado com uma mulher 20 anos mais velha do que ele, e a empregada mais nova do que ele. E aquela liberdade, sabe? Demais. E ela chegou para mim: pastor, o que é que eu faço? Se afasta
afaste da aparência do mal, porque isso aí não vai acabar bem, não. Tem um ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então tem coisas que é melhor você se afastar, não tem? Se afastar. Não curtir, não clicar, não comentar, não estreitar. Não estreitar a amizade, não se aproximar demais. Isso é se afastar do mal. Isso é evitar problema. Eu lembro de uma senhora que eu também atendi, que ela dizia que ela andava com o marido dela, porque na mente dela ela dizia assim: não, se eu estiver do lado dele, vai ser mais difícil ele cair nas tentações do caminho, né? E ela se esforçava para ir até em lugares que ela não gostava de ir, mas ele queria ir para poder fazer aquela companhia e demarcar o território, né? Só que quando ele bebia, ele ficava tão para frente, que qualquer mulher que passasse, podia ser casada, podia ser vizinha, podia ser até as cunhadas, podia ser quem fosse. Ele tirava aquelas brincadeiras, passava a mão no cabelo. E ela ficava naquela situação tão vergonhosa e humilhante, porque ela começou a se sentir assim, tão humilhada, rejeitada, que no cabelo dela ele não passava a mão, no ombro dela ele não passava a mão, ele não andava pegado na mão dela para lugar nenhum, e das outras queria fazer isso. Aí ela chegou um dia e veio conversar, né, chorando e sentindo aquela tristeza. Aí eu disse para ela: minha irmã, não vai ficar chorando não, depressiva não. Pare de andar com ele, porque você não vai dar jeito nele não. Ele tem que aprender a temer a Deus. Ele é um homem que não tem a sabedoria. Ele não tem o entendimento, ele não se afasta do que é mal. Não vai ser você que vai salvar ele, que vai mudar ele. É como o psicanalista disse, é a natureza humana dele falando. Ele está se deixando levar pelos prazeres, pelo instinto dele de fazer isso. Tá como alguém que não tem razão, que não tem domínio de si. E você ficar vendo essa situação perto, as coisas acontecendo na sua frente, até aqui, graças a Deus, você não fez barraco, não brigou com ninguém. Mas pode ser que um dia você não consiga se controlar. Pode ser que a afronta seja maior. E aí você vai passar vergonha. Na grande maioria das vezes, o homem vai defender a outra e empurra a esposa de lado. Você vai só ser mais humilhada ainda. Procure um lugar que lhe faz bem e vá. Venha para a casa de Deus. Se aproxime de pessoas que fazem bem para você. Que lhe trata bem, que lhe diga palavras boas. Esteja num lugar onde você veja coisas que lhe edifica, que lhe fortalece, que lhe alegra. Existem lugares bons onde a gente encontra isso. E deixe ele viver a vida dele do jeito que ele escolheu viver. E viva para Deus. E assim ela fez. E nunca mais eu vi ela chorando por causa disso. Graças a Deus. E nunca brigou com ninguém na rua. Aí só sabia que
Ele já tinha traído ela com a vizinha da direita, da esquerda, da frente, com dado em cima das irmãs dela, das cunhadas, né? E tinha essa má fama. Os filhos não gostavam dele, não gostavam de andar com ele, tinha vergonha dele, tem? Porque tem decisões que uma pessoa toma que gera consequências ruins para a sua vida e para a vida dos outros também. E eu lhe digo, se afaste do que é mal, seja uma pessoa séria no seu viver, seja uma pessoa de honra, uma pessoa que vai deixar um legado, uma herança de caráter para os seus filhos, para os seus netos, para quem está tendo o privilégio de conviver com você. Seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa de Deus. Isso agrada muito a Deus, isso agrada a Deus demais. Eu atendi outra que chegou para mim e disse assim, que foi fazer um trabalho num determinado local, numa empresa, e a pessoa que trabalhava do lado dela veio e passou assim a mão assim nos cabelos dela. Disse, pastor, quando passou assim a mão nos meus cabelos, chegou, me arrepiei. Aí eu olhei assim para a pessoa, eu disse assim, vem cá, se fosse a tua mulher que estivesse fazendo isso nas tuas costas com outra pessoa, tu ia gostar? Aí ele olhou assim para ela e disse, se ela quiser fazer, ela é que sabe. Aí o tempo passou, não tem? Aí a mulher dele um dia foi comprar um guarda-roupa e viu o rapaz montar o guarda-roupa lá na casa dela. E sei que dessa montação desse guarda-roupa aconteceu o que não era para acontecer. Aí a esposa, chegou para ele e disse, não te quero mais não. Pega tuas coisas, sai de casa. Eu não saio, pois tá bom. Pois fica aí com tuas coisas e fica com a casa, que eu vou sair, porque não dá mais certo viver contigo não. E ela foi viver a vida dela com o homem que montou o guarda-roupa dela. Por quê? Dizendo ele já tinha feito isso muitas vezes com ela. E chegou o dia que ela encontrou que ela se agradou, não tem? Que queria cuidar dela, que queria cuidar das coisas dela. E ela disse, menino, quer saber de uma coisa? Eu não sou obrigada a ficar levando chifre a vida toda, não. Eu vou largar esse daqui que não me quer, que não me dá valor, e vou fazer a minha vida com outro. E assim ela foi. E até hoje está lá. Eu estou dizendo com isso, essa história, para ensinar você esse caminho? Claro que não. Mas talvez essa história seja a tua. Talvez essa história seja a história de alguém que você conhece. E essas histórias, elas são muito comuns, elas acontecem muitas vezes. Em todos os ambientes que você puder imaginar. Tem lugar que não era para acontecer, acontece. Porque o mal, ele não é barrado por uma parede. O mal não é uma coisa que você diz, fica bem do lado de fora da porta, que eu vou fechar a porta para tu não entrar. O mal não é assim. O mal, ele começa com o pensamento, a pessoa, por estar longe de Deus, não se aproximar de Deus, ela alimenta aquele pensamento, aí vem a oportunidade. E ao invés da pessoa se afastar do mal, ela faz como aquele jovem, corre para cima.
corre para perto, vai para o lugar errado, com as pessoas erradas, se comporta do jeito errado, porque não teme a Deus. Deus não está me vendo, não. Fulana não está aqui, nem o fulano também. Ninguém vai descobrir. E o mal entra e destrói famílias, destrói casamentos, destrói reputação, destrói a história de vida de uma pessoa que era para ser brilhante. Aí fica aquela mancha, aquela marca. E muitos dizem assim: se ela quiser fazer, se ele quiser fazer, deixa aí, pode fazer. Só que quando a consequência veio, esse marido ficou tão louco, sabe? Porque a mulher dele trocou ele por outro e veio aquele comentário, não sabe? Que ele passou, foi tempo assim, depressivo. Porque, vou falar, Jesus, chifre dói. Traição dói. Quase traição também dói. Quando você conhece o seu cônjuge, você vê aquele olhar que era para ser seu, aquele olhar sendo dado na direção de outra pessoa, dói. Quando você vê o seu cônjuge afundado, atolado na pornografia que você pega, isso dói. Pode ser homem, pode ser mulher, que hoje em dia não é, isso aí não está limitado só aos homens, não. Tem muita mulher que está viciada em pornografia. E homens também. E muitos dizem: não tem nadinha. Estão correndo para cima do que é mal. Por isso que há um vazio do tamanho de Deus dentro de você, que a palavra de Deus está falando com você. Não tem algo nessa terra que preencha. Que coisa triste é quando Deus se afasta da vida de uma pessoa por causa do que é mal, por causa da maldade. Então não escolha o que é mal, escolha o que é bem, o que faz bem, o que faz o bem para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos. Saiba escolher. Saiba escolher. Isso é saber viver, saber escolher, fazer escolhas que vai gerar um futuro feliz. Saiba escolher. Envelhecer do lado da pessoa certa. Porque nós vamos envelhecer, estamos envelhecendo, né? O tempo está passando, graças a Deus, estamos vivendo. Deus está nos dando anos de vida, isso é maravilhoso. Se tem uma coisa maravilhosa, é você estar ao lado das pessoas certas, é você não perder as pessoas que Deus lhe deu. É você envelhecer e ter uma família abençoada, um casamento vitorioso, que venceu as dificuldades da vida, as diferenças, viver em paz. Meu Deus, é bom demais. É bom demais você ter ao seu lado uma pessoa que é fiel. Fiel. Que você pode confiar. É lindo isso. É lindo.
Eu já tive o privilégio também de conhecer muitos casais felizes. Casais que decidiram viver um para o outro. É lindo demais. É lindo. O companheirismo, a amizade, o cuidado, a calmaria que um bom relacionamento traz para a vida de uma pessoa. É lindo demais. E a minha oração por você nessa manhã é que Deus lhe dê uma família linda, um casamento lindo. Então se afaste do que é mal, não tem. Se afaste. Porque o erro das pessoas é pensar que elas são fortes demais. Ah, comigo isso aqui não me atinge não. Ela vai para cima. Quando deveria ser o afastar-se do mal. Seja sábio. Tenha o entendimento da vontade de Deus. Saiba dominar os seus instintos. Se aproxime de Deus, Ele vai transformar você num homem fiel, numa mulher fiel. Porque essa é uma dificuldade de muitos. Quero dizer para você que já foi infiel, que Deus pode transformar a sua vida. Eu também já vi esse milagre. Pessoas que eram casadas com outras que eram tão infiéis, sabe? Tão infiéis. E tiveram um encontro com Deus e passaram a ser pessoas transformadas. Deus transformou. Transformou a mente, as atitudes. Quero dizer para você que Deus faz esse milagre na vida de pessoas que querem ser fiel. Você quer ser uma pessoa fiel? Pois diga isso para Deus. Senhor, eu quero ser fiel em tudo. Fiel nos meus contratos, fiel no meu relacionamento. Eu quero ser fiel com a minha palavra. Quando eu der minha palavra, eu quero honrar minha palavra até o fim. Os votos que eu já fiz com Deus, com o seu cônjuge. Quero ser fiel, quero que o Senhor me ajude, eu quero cumprir minha palavra. Isso é lindo. Essa oração, nós devemos fazê-la sempre. Pedir isso a Deus. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a sua casa, Deus quer usar você como um modelo. Modelo. Em nome de Jesus, um bom exemplo. Isso é um grande legado que você pode deixar para os seus filhos, a semente da fidelidade, da honra, do caráter. É muito precioso isso, aos olhos de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Vamos orar? Grande Deus e eterno Pai, eu oro pela vida dessas pessoas, eu oro por essa cidade. Eu creio, meu Deus, que o Senhor quer levantar um exército de pessoas fiéis a Deus. Fiéis naquilo, meu Deus, que o Senhor tiver nos confiado. Nossas mãos. Nós queremos, meu Deus, fazer o nosso melhor. Nós queremos fazer o nosso melhor. Não queremos, meu Deus, viver a nossa vida errando, imitando os maus exemplos que nós
ouvimos pelo meio do caminho. Nós queremos, meu Deus, ser bons exemplos, meu Deus. Nós queremos, meu Deus, influenciar pessoas. Eu te peço, meu Deus, nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Nos ajude a nos afastar de tudo que é mal, de lugares que nos entristecem, pessoas que nos adoecem. Nos ajude, Pai. Nós queremos ter saúde, queremos ser fortes, queremos ter alegria de viver. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que já foi traída. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que tem sido rejeitada. Eu oro para que eles sejam fortalecidos pelo teu poder. Eu oro para que eles sejam curados dessas dores profundas que marcam a memória. Meu Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ajude essa pessoa, meu Pai, a se levantar, sair desse fundo de poço. Em nome de Jesus, se levantar da decepção, da frustração. O Senhor ajude essa pessoa a se levantar. Faça de nós construtores, bons edificadores. Nós não queremos, meu Deus, destruir com as nossas mãos a nossa casa e nem a casa de ninguém. Que a nossa vida seja um instrumento do bem, não do mal. Em nome de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Que Deus faça de você um instrumento do bem. Em nome de Jesus. Ontem eu estava numa aula, assistindo ali uma aula e uma jovem chegou perto de mim. Aí disse assim: você conhece a fulaninha? Aí eu disse: conheço. Aí ela puxou assim a ficha, sabe? Você sabia que ela já destruiu um lar de fulano, de cicrano, e agora ela está muito doente. E se não acontecer um milagre, ela vai morrer. Por que acontecem essas coisas? Essa jovem me perguntou. Aí eu disse: essas coisas acontecem para servir de exemplo. Para os que estão observando, para não ir naquela direção. Eu já conheci pessoas que já fizeram isso e já morreram. Outras ainda vão morrer e outras já morreram porque seguiram esse caminho de morte, não tem? Esse caminho de morte. Entraram no meio de casamentos, foram o motivo de uma separação, separaram pais de filhos, filhos de pais. Já fizeram isso tantas vezes e de repente o mal chega e destrói a vida dessas pessoas. Porque quando você planta o que é bom, você vai colher coisas boas. Quando você planta o que é mal, você vai colher coisas ruins. Pegue essa palavra, aplique na sua vida.
pense nela, medite nela, avalie seus passos, avalie o seu comportamento. Não precisa ninguém lhe avaliar. Avalie você mesmo, examine-se você mesmo. Faça um autoexame de você mesmo e melhore. Decida melhorar. E Deus certamente será contigo. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus não quer que você tenha um final ruim. Deus não quer que você fique pelo meio do caminho. Deus quer que você tenha uma família abençoada, um casamento abençoado, uma vida abençoada, filhos abençoados. Saiba escolher. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te dê muita, mas muita sabedoria.